Olá, pessoal. De volta com mais uma aula, onde nesta aula eu vou falar sobre a tecnologia do DNA recombinante, conhecido por muitos como engenharia genética. Essa tecnologia foi desenvolvida particularmente a partir da década de 70, permitindo então que houvesse a manipulação do DNA, do material hereditário, e que novas combinações, novas versões gênicas pudessem ser adquiridas e também, associada à biotecnologia, esses genes passassem a ser inseridos, inclusive em novos organismos, para que fossem produzidas, então, proteínas que hoje nós chamamos, né, de heterólogas ou proteínas que pudessem, então, ser produzidas em organismos que originalmente não eram possíveis de serem obtidas. Certo? Então, são as noções gerais de uma técnica moderna, né, já desenvolvida há um bom tempo, mas moderna no sentido de que traz aplicações muito interessantes para a saúde humana, para a agropecuária, de uma maneira geral, e hoje até mesmo para aplicada de uma maneira até que traga algum interesse particular de cosméticos, né, de plantas ornamentais, enfim, até de ornamentos, né, isso tem sido aplicado nos dias de hoje. A biotecnologia em si não é uma arte nova, né? O termo biotecnologia ele está associado à modernidade, né, aplicações de laboratório, ultramodernos, mas a biotecnologia, na verdade, é a arte de utilizar organismos vivos e seus produtos para a produção de comida, bebida, aplicação na agricultura, no meio ambiente, na saúde humana e animal. Então, desde os primórdios, né, em que o homem começou a desenvolver a agricultura e já com algum conhecimento, como nós conhecemos, que né, já se sabia na China que existiam possibilidades no solo para o desenvolvimento da soja, né, e até os ícones, um pictograma chinês para a palavra soja, ela dá uma ideia, dá uma representação de que já se tinha um conhecimento de que aqueles nódulos da soja, né, ajudavam no desenvolvimento da planta. Então, e quando se começou a desenvolver, né, a produção de pão, de leite, né, de cerveja, né, então nós temos aí histórias muito interessantes de atividades humanas que podem ser consideradas biotecnologia. Né? Como que surgiu, por exemplo, o pão, né, a cerveja, alguém estocou um cereal, né, o trigo, e por algum motivo aquilo veio a fermentar, talvez até por né, um processo de chuva, de molhar e daquilo ficar estocado e passar o tempo, não ter sido consumido, né? Durante um momento de uma grande produção, podemos imaginar, o que aconteceu? Aquilo fermentou e deu origem, então, a uma massa que alguém, para não perder aquilo, né, aquela comida, não se jogava fora, viu que era bom, que era interessante, então talvez tenha surgido dessa maneira o pão, ou mesmo a bebida, aquele líquido, né, que então fermentou, que escorreu, e alguém bebeu, e se descobriu então a cerveja, e assim, né, é isso nos históricos primordiais aí da biotecnologia, da origem, né, de uma aplicação, e o homem começou a usar esse levedo, então. E mesmo nos dias de hoje, né, você não necessariamente tem que manipular genes para fazer biotecnologia. Né, se você faz, nós temos exemplos aqui, exemplos clássicos de empregos de leveduras na produção de pão, cerveja, o vinho, né, emprego de bactérias na produção de queijos, de iogurtes e outras estratégias, né, até para o melhoramento de plantas, né, pela genética clássica, o melhoramento genético clássico, que simplesmente por meio de cruzamentos você pode obter aí espécies melhoradas, seja de plantas, de animais, né? Aqui o exemplo do milho híbrido, em que não foi aplicada nenhuma manipulação genética.
a não ser os próprios cruzamentos direcionados, como Mendel fazia, né, no princípio aí dos seus estudos. Então, nós temos exemplos clássicos de biotecnologia. Agora, observa que com o advento da era molecular, da genética molecular, né, nós entramos num processo de biotecnologia moderna, numa era de biotecnologia moderna. Então, isso veio favorecer os consumidores, os agricultores, né, no sentido de trazer alimentos com melhor qualidade, mais sabor, mais nutritivos, um maior teor proteico, né, aminoácidos seletivos que possam ser encontrados em alimentos, produção de medicamentos, né, com a ideia que sejam menos onerosos, de uma distribuição para todas as pessoas, para os países em desenvolvimento, de fármacos, de vacinas, né, menos onerosas. A agricultura, a proteção das lavouras, uma vez que a gente tem, né, aí uma coevolução de pragas, de pestes, né, cada vez que são mais prejudiciais, e uma vez que você tem que aumentar a produção de alimentos, né, de energia para uma crescente população humana. Diminuição, né, do impacto ao meio ambiente de práticas agrícolas, pecuárias, enfim, uma questão de biossegurança, biorremediação, recuperação de áreas, né, degradadas, enfim. Essa biotecnologia moderna, obviamente, tem avançado à medida que o conhecimento da genética molecular, da biologia molecular também se desenvolveu. E isso, então, faz com que não só os países em desenvolvimento, né, principalmente, mas em geral, se busquem soluções para que se alimentem e produzam energia e as populações em crescimento acelerado. Essa modernização da biotecnologia só foi possível com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante a partir da década de 70. E isso foi fruto do conhecimento profundo que se teve do material genético, uma vez identificado como DNA, né, principalmente o DNA, na maioria das células, a sua estrutura tridimensional, a sua composição química, né, as suas propriedades físicas, todos esses estudos aí que teve aí o seu ápice com Watson e Crick em 1953, permitiu então que a partir desse momento, né, o conhecimento do código genético, os códons originando aminoácidos específicos, tudo isso permitiu então que se pudesse manipular, se pudesse desenvolver uma tecnologia para manipular genes, manipular o DNA e introduzir esses genes que nós chamamos exógenos, né, porque eles eram originados de uma outra fonte, até manipulados, que não daquele organismo original, em que eles seriam introduzidos, então, com uma função, obviamente, conhecida, com uma intenção para uma finalidade de um produto que fosse de interesse humano, seja para qualquer situação. E isso, então, foi o fruto direto desse profundo conhecimento daquilo que nós já estudamos, né? E isso mostra como é importante essa ciência básica, né? Aquele conhecimento daquelas nossas aulas iniciais sobre estrutura, o modo de replicação, de expressão de um gene, né? Todo aquele profundo conhecimento molecular, até mesmo em nível de química, né? Uma química orgânica, uma bioquímica, isso mostra o entendimento do modo de ação dos genes é essencial para que a gente possa modificá-los, né? Para que eu possa criar novas versões gênicas, para que eu possa criar intencionalmente propriedades gênicas que venham trazer uma benesse à humanidade, um produto que seja benéfico, que seja extremamente importante nas diferentes áreas que vão beneficiar a agropecuária, a saúde e o ambiente. Então vejam que esse conhecimento deve ser buscado, deve ser conhecido, sem dúvida. Como que se pode, então, amplificar, produzir um gene de interesse, né? Algo que não seja naturalmente conhecido, obtido na natureza, mas que possa ser
manipulado, que possa ser direcionado para uma aplicação. Nós temos dois caminhos, né? Um deles vocês já estudaram, que é o da PCR, né? Você pode amplificar várias cópias de um gene por meio da reação em cadeia da polimerase, né? A famosa PCR, que vocês já tiveram uma aula disso. Nós temos um gene de interesse num cromossomo de qualquer organismo e nós podemos replicá-lo in vitro. Vocês se lembram que, exemplo da replicação in vivo, a replicação in vitro é um procedimento em que, onde na presença dos elementos, né, dos ingredientes básicos para que ocorra a replicação, eu posso, então, num tubo, na presença de uma DNA polimerase apropriada, no caso a TAC DNA polimerase, que resiste a temperaturas elevadas, eu posso, então, simular um procedimento de replicação em vivo, só que aqui eu tenho o quê? Eu trabalho com a desnaturação do DNA por meio da temperatura e na presença de primers que delimitam aquele gene de interesse, eu vou, então, fazer com que a ação da enzima resistente a elevada temperatura, que não se desnature neste procedimento, ela possa uma vez atuar, fazendo com que esta região de interesse do cromossomo seja replicada. E como esse ciclo se repete, né, geralmente 40 vezes, até 40 vezes, ou mais, um pouco mais, o número de cópias obtidas desse gene, ela se amplifica exponencialmente. Isso vocês já estudaram, estão lembrados disso. Agora, uma outra perspectiva, uma outra forma de se obter a amplificação de um gene de interesse, mas de uma maneira manipulada, direcionada até para um novo organismo, sendo em vivo, seria essa, então, que envolve a tecnologia do DNA recombinante e a biotecnologia moderna, onde esse gene ele pode ser, então, isolado deste cromossomo, molecularmente cortado, né? Nós temos aqui essas tesourinhas moleculares, que eu vou explicar mais sobre isso ao decorrer da aula. Vocês observam que eu posso fisicamente isolar, né, restringir as extremidades deste gene de interesse e cloná-lo, introduzi-lo aqui num vetor, que seria o que este vetor? Seria uma unidade também de DNA dupla fita que abrigaria, que suportaria este gene de interesse clonado, para que ele não ficasse, né, sem propriedades importantes para a sua replicação dentro de uma célula. Tá? Eu também vou explicar ao longo da aula as propriedades de um vetor que tem, então, esta capacidade de abrigar, de suportar um gene de interesse, permitindo a sua introdução dentro de um organismo. Aqui está sendo representado uma bactéria, e independente dos processos de transformação de plantas e animais, invariavelmente, nós transformamos uma bactéria, que serve até mesmo como uma biblioteca, nós chamamos de DNA, né? um hospedeiro inicial que vai abrigar, que vai guardar este gene de interesse para as futuras aplicações. Então, nós introduzimos numa bactéria, e aí o que acontece? Por ser um ser vivo que naturalmente vai se replicar em condições apropriadas, quando esta bactéria se dividir, ela vai replicar não só o seu material genômico, o seu cromossomo próprio, como ela vai replicar também este vetor, este contendo o gene de interesse que foi introduzido nela, certo? Então, é uma maneira também de amplificar e produzir um número elevado de cópias de um gene de interesse, agora não por meio de uma tecnologia in vitro como a PCR, mas uma tecnologia in vivo que envolve a manipulação genética de organismos como quaisquer que sejam, mas aqui no exemplo e primariamente sendo uma bactéria. Bom, existem definições importantes que eu gostaria de deixar
sendo elas a biotecnologia, como eu já disse, que é uma tecnologia que envolve seres vivos na sua aplicação e que não necessariamente está associada à manipulação genética. Hoje nós temos controle de pragas, por exemplo, em que você usa, de pragas agrícolas, em que você usa bactérias ou fungos que são naturalmente encontrados no ambiente, né, são isolados aí da natureza e que são aplicados no controle de pragas, né, de insetos, de lagartas, que devoram aí culturas agrícolas, tá? Sem qualquer manipulação genética. E nós temos também a manipulação genética, a engenharia genética, que permite manipular o elemento básico da hereditariedade, que é o DNA, por meio da introdução de um novo gene na célula, ou até mesmo a eliminação de alguns, ou a obtenção de novas construções, novas versões gênicas que possam ser, então, introduzidas. E aí, no caso, a gente vai estar falando, por exemplo, das plantas geneticamente modificadas, né? E onde você tem aí um gene de resistência a uma determinada, que permite que você tenha resistência a uma praga agrícola, né? Diferente daquela biotecnologia anterior que eu havia mencionado. E um termo importante também que vale a pena definir é a clonagem. Quando se fala de clonagem, geralmente a gente lembra da ovelha Dolly, né? Se fala de clonagem de humanos. Clonagem é um processo de cópia, né? Um processo de reprodução idêntica de uma entidade, de um organismo, qualquer que seja, certo? Então, posso falar de clonagem de organismo, clonagem de humanos, clonagem de ovelhas, a clonagem da Dolly, que foi um marco aí na história da clonagem de organismos vivos, mas eu estarei falando particularmente nesse momento de uma clonagem molecular, porque eu vou me referir à clonagem de genes, ou seja, um processo de produção de cópias idênticas de um determinado gene, ou até com versões modificadas de um determinado gene. Tá? Então, existe essa terminologia, clonagem molecular. Bom, relembrando aquele histórico, né, da genética que nós vínhamos estudando já desde Mendel, é importante, quando se fala da tecnologia do DNA recombinante, frisar os procedimentos a partir de 1953, né, quando Watson e Crick descreveram a estrutura tridimensional, a dupla hélice do DNA, e depois o código genético foi determinado em 1966 por Nirenberg, Corana e Hawley. Nós tínhamos, né, os cientistas dispunham de informações importantes para entender o mecanismo de ação gênica desde de sua replicação, a sua expressão, enfim, o dogma central da biologia molecular, o fluxo da informação genética, né, o fluxo da informação genética já estava muito claro como ele acontecia. Aqueles fenômenos celulares para a produção de uma proteína, de uma enzima, já haviam sido, então, desvendados. E aí, no início da década de 70, na Universidade de Stanford, Stanley Cohen e Herbert Boyer desenvolveram a tecnologia do DNA recombinante, que foi a clonagem, a primeira clonagem, né, de um gene humano em uma bactéria, e que foi também o passo inicial para o desenvolvimento, ainda na década de 70, da primeira empresa de biotecnologia moderna, a Genentech, que é uma empresa que existe até os dias de hoje, inclusive, e que foi, então, a partir da produção de proteínas de interesse humano em bactérias, sendo as duas primeiras a somatostatina, em 1976, e a insulina humana, em 1978, certo? Alguns anos depois, particularmente com relação à insulina, a gente teve aí, em 1982 já a aprovação pelo órgão administrativo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, a aprovação para a liberação da comercialização desta insulina humana produzida em organismo geneticamente modificado, em uma bactéria, uma Escherichia coli. Então, é realmente um advento muito interessante e uma história dinâmica da genética, mais uma vez, né, acontecendo aí em passos rápidos,
e já agora trazendo uma aplicação importante para a humanidade. Como eu disse, essa empresa foi então a primeira, né, em proteína recombinante humana produzida numa bactéria transgênica. Ela foi fundada pelo próprio Boyer, né, um dos pesquisadores, dos cientistas que trabalharam no desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante. E, obviamente, isso foi considerado o advento da era da biotecnologia. Bom, de uma maneira geral, nós podemos apresentar a tecnologia do DNA recombinante desta maneira. Nós temos aqui uma célula humana com o seu cromossomo, seus cromossomos, o seu material genético, os genes, né, que essa célula dispõe. E nós temos aqui uma bactéria, uma célula bacteriana, uma célula procariota, né, simples do ponto de vista organizacional, onde nós temos um único cromossomo circular, e temos também um plasmídio. Um plasmídio é um DNA extracromossômico circular pequeno. Se nós pensarmos numa Escherichia coli, por exemplo, essa bactéria, e vocês se lembram que nós tivemos uma aula de isolamento de DNA, ela tem um cromossomo em torno de 4,5 milhões de pares de base. 4,5 megapares de base é o tamanho do cromossomo de uma Escherichia coli, certo? O DNA plasmidial são pequenos DNAs circulares que estão presentes em algumas bactérias. Eles são extracromossômicos e a ordem de tamanho deles é diminuta, é muito menor quando comparado ao cromossomo. Eles têm em torno de 8.000 pares de base, 4.000 pares de base. Então, vejam, comparado ao cromossomos, eles têm uma ordem de magnitude muito pequena. Os plasmídeos, eles têm informações genéticas extracromossômicas. Por exemplo, eles têm genes de resistência a antibióticos, eles carregam genes de patogenicidade, de infectividade, e genes de reconhecimento a um hospedeiro para simbiose. Então, são informações extracromossomais que algumas bactérias dispõem em seus plasmídeos. Essa organização gênica da bactéria permite que os plasmídeos, por serem muito pequenos, eles podem ser manipulados. Eles são facilmente isolados e podem ser manipulados de uma forma muito mais segura e permitindo desenhar versões gênicas de uma forma muito mais avançada do que manipulando propriamente o cromossomo dessa bactéria, que é muito maior. Então, imaginemos que um gene de interesse humano, como aqui representado o gene da insulina, ele possa ser identificado, isolado dessa célula e possa ser inserido, possa ser adicionado ao plasmídio dessa bactéria. Não ao cromossomo, mas ao plasmídio. Existem mecanismos que eu vou explicar ao longo dessa aula que permitem cortar e colar genes, que são enzimas, por exemplo, as enzimas de restrição e as enzimas de ligação, como o nome já diz, permite você restringir, abrir, cortar, fazer um corte que abra esses plasmídeos circulares pequenos e depois ligar, inserir esse gene, no caso o gene de procedência de uma célula humana, e criar então um plasmídio que nós chamamos de recombinante. Por que recombinante? Porque ele traz as propriedades originais encontradas na célula bacteriana, mas agora ele foi recombinado. Ele traz também um inserto, que é o gene isolado de uma célula humana, aqui no esquema, na representação, o gene da insulina. Esses plasmídios recombinantes podem ser reinseridos em células bacterianas, células manipuladas para esse propósito, células que nós chamamos desarmadas, ou seja, células que não conferem patogenicidade, não são infecciosas, não vão causar doenças, mas que foram desenhadas também, manipuladas para serem trabalhadas em laboratório. E esses plasmídios recombinantes que foram inseridos nessas células vão ser reproduzidos, vão ser amplificados à medida que a célula se divide. E o que acontece?
essa célula, esse plasmídio contendo agora esse novo gene inserido, esse inserto, ela pode ter também a capacidade de produzir o produto proteico codificado por esse gene, certo? Eu vou explicar todas essas propriedades dos vetores plasmidiais, das enzimas, na segunda parte desta aula. Temos aqui algumas outras referências, como aqui um gene, o LAC-Z, que é um gene já do conhecimento de vocês, quando nós estudamos o operon da lactose, que permite você utilizar um sistema de identificação de células que contêm o plasmídio recombinante, tá, que será apresentado depois, e também vocês observaram aqui um gene de resistência a antibiótico, neste caso o antibiótico ampicilina, que nós chamamos de um gene marcador. Esse gene no plasmídio recombinante, ele permite você selecionar o organismo transgênico, né? Você desafia essas células com antibióticos e, naturalmente, somente aquelas que têm o plasmídio contendo o gene de resistência a antibiótico vão sobreviver. Então, uma forma de você selecionar quais são os organismos geneticamente modificados contendo o gene que você tem interesse, tá certo? Então, vejam que a tecnologia do DNA recombinante, de uma maneira muito simples, em que ela consiste? Cortar, colar, transformar e selecionar. São os 4 passos básicos da tecnologia do DNA recombinante que eu vou explorar na segunda parte desta aula. Bom, como eu disse, então, novas características, né, podem ser, e características úteis, características desejáveis, obviamente, podem ser alcançadas em indivíduos que não as possuíam e que seriam praticamente impossíveis de serem adicionados ou encontrados por meio de mutações espontâneas ou induzidas na natureza, né? Por meio de recombinações genéticas clássicas. Jamais seria possível que nós fôssemos encontrar numa célula, numa bactéria como Escherichia coli, um gene capaz de produzir insulina como nós encontramos numa célula humana, né? Isso, por meio de mutação, seja induzida ou espontânea, por meio de recombinação, por meio da evolução, seria praticamente assim impossível que na natureza isso possa acontecer. Mas com a manipulação genética, isso se tornou possível, certo? E isso graças ao conhecimento, então, da estrutura e das propriedades e sequências do DNA. Então, o próprio sequenciamento genético, né, que será um tema de estudo da nossa última aula, próxima aula, o conhecimento da sequência de DNA portanto, o conhecimento dos produtos gênicos a partir da sequência de DNA permitiu que essa tecnologia se desenvolvesse cada vez mais. E aqui, então, nós temos esta figura, esse esquema, mostrando mais uma vez a representação de um DNA recombinante, né? Que é uma união artificial de moléculas de DNA ou partes desta molécula de origens diferentes, independentes, distintas, que não se encontram unidas na natureza, nem naturalmente nos ambientes conhecidos, nos organismos conhecidos. E aí, então, podemos ter, né, genes de bactérias fundidos, ligados com genes de vírus e de humanos e de plantas e de animais e assim por diante. E se tornou, então, a clonagem molecular, ela se tornou a metodologia central da tecnologia do DNA recombinante. Aqui um exemplo, mais uma vez, só do detalhe de corte e ligação, união de moléculas de DNA diferentes, de origem diferentes, para gerar um DNA recombinante. Aqui nós temos essa versão em azul, outra em verde, que podem ser originadas de células de espécies distintas, diferentes, e por meio das enzimas de restrição, das tesouras moleculares, eu posso criar cortes e isolar esses fragmentos de DNA de origem diferentes e posso uni-los novamente, criando um DNA recombinante. Não por meio de uma recombinação celular natural, mas por meio de uma recombinação de DNA manipulada. Alguns cortes, muitas vezes, algumas enzimas geram extremidades que eu chamo de adesiva, que são chamadas de adesiva,
São essas protuberâncias como fita simples, que inclusive por complementaridade das bases, pode gerar o pareamento entre elas, né? Adenina, timina, timina, adenina, e esse pareamento entre as bases, inclusive, favorece a recombinação dessas moléculas, e depois essas extremidades cortadas são seladas covalentemente, né, por meio da ligação fosfodiéster, gerando uma molécula única, e que ela, obviamente, deixa, você não observa diferenças quanto à sua origem. Isso se torna possível porque as propriedades físico-químicas de qualquer DNA, independente da espécie, são as mesmas. Então, seja um DNA de animal, seja um DNA de origem vegetal, tendo as mesmas propriedades físico-químicas, é possível fazer essas manipulações e, obviamente, fisicamente você não nota, né? Não existem diferenças que permitam identificá-los como de uma espécie ou de outra, a não ser com relação à sua sequência específica e o produto que ele possui. Então, vejam aqui um exemplo de uma molécula de DNA recombinante bastante elaborada, que foi desenvolvida para a produção de vacinas contra o vírus da hepatite B. Isso faz parte de uma publicação de um trabalho que eu desenvolvi algum tempo atrás, em que nós desenvolvemos essas construções. Nós chamamos isso de construto ou de cassete de expressão, porque, vejam só, eu tenho aqui 3 genes diferentes, que são combinações de partes de sequências de DNA de origem variadas. Nós temos aqui, particularmente focando nessa região central, eu tenho, por exemplo, aqui um gene chamado HBsAg, a sequência de um gene chamado HBsAg, que é o gene que confere, que produz o antígeno do vírus da hepatite B, que é uma proteína encontrada no capsídeo do vírus e que vai levar à produção dos anticorpos, HBsAg, antígeno de superfície do vírus da hepatite B, e que foi fundida às sequências de interesse de outras origens. Por exemplo, esse P35, ele representa o promotor do vírus da couve-flor, ou seja, um vírus que infecta plantas. E ele foi utilizado aqui por quê? Porque o interesse é produzir esse antígeno em plantas, é produzir uma planta geneticamente modificada produzindo o antígeno para produzir anticorpos a partir de plantas comestíveis. E ainda outras sequências. Nós temos aqui uma sequência chamada de ômega, que é do vírus do mosaico de plantas de fumo. E essa sequência ela estimula a tradução proteica desse antígeno. E temos ainda aqui um terminador, uma sequência terminadora, também de uma outra origem viral. Certo? Então, olha, uma combinação de sequências de diferentes vírus que permite, então, produzir um antígeno numa planta. E esses outros genes são genes que são utilizados aí para seleção da planta transgênica, né? No caso, conferindo resistência aos antibióticos, por exemplo, canamicina. Então, nós temos aqui um gene chamado neomicina fosfotransferase, que é um gene associado a um promotor de uma planta, para poder, então, selecionar esta planta transgênica. Enfim, nós temos aqui várias opções de construções, né? Vejam esse R aqui em particular, ele significa que esta sequência do gene do vírus da hepatite B, ela foi manipulada geneticamente pela adição de 6 códons que vão introduzir 6 aminoácidos no final dessa sequência que não se encontram na natureza. Foram manipuladas in vitro, acrescidas a esse gene, para direcionar isso para o lúmen do retículo endoplasmático da planta, para secretar esse antígeno produzido.
Então, nós temos uma versão que fica dentro da a planta produz, a planta transgênica produziria dentro das suas células, e uma versão em que ela secretaria, faria a excreção desse antígeno por meio do seu direcionamento ao retículo endoplasmático. Como que isso foi feito? Manipulando, exatamente adicionando sequência de DNA que jamais seria, que foi intencionalmente introduzida na sequência originalmente presente no vírus. Bom, os plasmídeos circulares que são manipulados, que são utilizados na tecnologia do DNA recombinante, eles são isolados de bactérias, muitos deles, né, são comumente usados, são isolados de Escherichia coli, e eles são geneticamente modificados para que não sejam plasmídeos que causem infecção, que sejam plasmídeos que estão associados à patogenicidade, mas que são desarmados, são manipulados, conservando apenas as sequências de DNA que são originalmente importantes para o processo de manipulação gênica. Tá? Os plasmídeos, então, isso aqui é uma eletromicrografia, né? Uma micrografia eletrônica, onde mostra, então, esses plasmídeos como pequenos DNAs circulares que são utilizados na tecnologia do DNA recombinante. E é mostrando aqui um detalhe, como eu já havia ilustrado, da clonagem de DNA em um plasmídio. DNA de interesse, um gene de interesse, que nós chamamos de inserto, sendo aqui, então, unido a este plasmídio, que tem, invariavelmente, um gene importante para a seleção do organismo geneticamente modificado, sendo esse gene chamado gene marcador, que consiste em um gene de resistência a antibiótico. Essa molécula, então, esse inserto se funde gerando plasmídio recombinante e dentro da célula hospedeira ele vai se reproduzir, ele vai ser replicado quando a célula se divide e pode também, inclusive, ter propriedades de expressão e essa proteína inserida passa a ser, então, produzida. Digamos que o interesse seja em transformar uma planta e não uma bactéria. Este gene de interesse, ele vai ser isolado, aqui está representando aquelas tesouras moleculares, as enzimas que cortam o gene, e vai ser transferido para uma célula vegetal. Na outra parte da aula, eu vou explicar exatamente sobre a biotecnologia, né, de plantas, de animais, como transformar plantas em animais, que obviamente é um processo diferente, mais elaborado do que transformar uma bactéria, né, um organismo unicelular, e muito mais simples de ser manipulada a bactéria do que uma célula vegetal, uma célula animal. Mas aqui a representação é exatamente esse gene de interesse pode também ser inserido em células vegetais e essas células vegetais precisam ser selecionadas, mas nesse caso, por eu lidar com um organismo complexo, eu tenho que regenerar, obviamente, essa planta transgênica, certo? Então, existe quando eu lido com plantas, né, ao contrário das bactérias, depois do processo de transformação, de transgenia, eu tenho todo um processo de regeneração, seleção e regeneração dessas plantas transgênicas, que muitas vezes é um processo muito mais trabalhoso, elaborado e difícil de se obter do que a própria transformação genética de uma célula vegetal. Tá? Então, eu tenho que regenerar essa planta transgênica e, uma vez obtido o organismo geneticamente modificado, se ele tem um interesse comercial, existem os passos de análise, negociações, próprio monitoramento, né, constante, para que você não crie situações conflitivas com o ambiente, né? Então é necessário que você faça análise da progenie, testes em casa de vegetação, no campo, né, estudos que viabilizem a introdução dessa espécie transgênica no ambiente sem causar algum dano às outras espécies nativas e que causem, obviamente, que sejam seguras ao homem, aos animais, né? E aí esse acompanhamento tem que ser constante, até que esse produto, mesmo quando esse produto já é comercializado, você tem um monitoramento contínuo, né? E nos dias de hoje, inclusive, nós temos a rotulação, né? São rotulados os produtos transgênicos,
A maioria deles, por exemplo, você tem, você já deve ter comido um Doritos, por exemplo, em que você vê um símbolo, então, de que aquele produto advém de um organismo geneticamente modificado. Bom, assim nós encerramos essa etapa da aula e na segunda parte eu vou explorar detalhes da clonagem molecular.